outra informação que aparece no Novo Testamento, e que é interessante, é a declaração que nós encontramos em João 19:34. Lá diz que um dos executores enfiou uma lança do lado do corpo de Cristo e dali saiu imediatamente água e sangue. Então, o Dr. Davis foi um pesquisador desse assunto, né, para tentar entender essa afirmação de João. Ele diz que o que aconteceu, e o Dr. Davis era um médico, tá, já é falecido, foi um vazamento aquoso da bolsa que circunda o coração. Ele diz ainda que as evidências pós-mortem concluem que Cristo não morreu pela morte usual por sufocamento, mas por falha cardíaca devido ao choque e constrição do coração pelo fluido do periocárdio. Então, esse foi o artigo acadêmico que o Dr. Davis publicou, explicando essa questão. Desde que o Dr. Davis e outros publicaram nesse assunto, muitos estudos já foram realizados na área médica para entender isso. E, de fato, tudo que foi afirmado foi confirmado pelos estudos médicos, até os mais recentes, sobre esse assunto. Isso acontece normalmente quando o coração passa por uma pressão tal que ele não consegue conter a pressão que ele recebe e ele acaba explodindo essa bolsa de onde sai esse líquido e isso, então, passa a correr junto com o sangue. Tá? Então, essa informação também, sob a ótica médica, está correta. Uma outra coisa que precisamos também examinar são os costumes romanos sobre a crucificação. Após a pessoa haver sido crucificada, uma descrição do seu crime era fixada no alto da cruz. Porque você tem que entender o seguinte, eles ficariam ali, num primeiro momento, como testemunhas do que acontecia quando você se levantasse contra o império. Tá? Você se levantou contra o império, olha aqui o que acontece, eles ficavam expostos lá, num primeiro momento, para isso. E, em cima, a acusação. Tá, ele foi crucificado por quê? No caso de Cristo, lia-se Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Também era costume dos soldados dividirem as roupas das vítimas entre si. Só que no caso de Jesus, só havia uma peça. Por isso, lançaram sorte sobre ela. Então, de novo, as informações que a gente tem do Império Romano e do processo de crucificação, e que você vai encontrar nesse livro do Michel Gibbon, Ascensão e Queda do Império Romano, bate perfeitamente com tudo que o Novo Testamento está falando. Veja a confiabilidade do relato do Novo Testamento e a exatidão dele com tudo que se descobriu fora dele, fora do Novo Testamento. Quando o corpo de Cristo foi requisitado por José de Arimateia para ser sepultado, Pilatos só liberou depois de haver sido certificado por 4 executores que Cristo estava morto. Um outro aspecto que então examinarmos é o túmulo onde ele foi colocado, o túmulo na rocha. O corpo de Cristo foi colocado em um túmulo novo, cavado na rocha, uma área de cemitérios particulares. Os túmulos judaicos normalmente tinham uma entrada de 1,20 m a 1,5 m de altura. Esse é um detalhe bem interessante. E tudo isso que eu estou falando, você já foi a Israel, você vê que é isso aí mesmo. Né? Para entrar lá, você tem que se abaixar. Eles não eram altos, né? Mas a entrada era baixa. Ou se você jogar no Google, vai ver as fotos das entradas desses túmulos nas pedras, e você vai ver que essa era a medida deles, de 1,20 m a 1,5 m de altura. Quando Pedro e João correram para ver o túmulo após a ressurreição, o texto diz que João precisou abaixar-se, justamente por causa da entrada pequena. É por isso que tem essa informaçãozinha lá. Ele teve que se abaixar. Muitos túmulos deste período tinham um átrio que levava à câmara mortuária. Uma escavação retangular no centro da câmara possibilitava que uma pessoa ficasse em pé ali.
Estes sepulcros tinham uma vala cortada na frente da rocha, feita de tal maneira que sua parte mais baixa ficava imediatamente em frente da entrada. Quando o bloco que segurava a pedra era removido, a pedra rolava e se encaixava na frente da abertura, vedando-a completamente. Nós vamos ver um pouquinho mais que essa pedra que fechava esse 1,20 m, 1,5 m da abertura, que fechava totalmente, pesava, em média, 2 toneladas. É por isso que elas não eram roladas por homens, elas eram colocadas estrategicamente ali, colocava um calçozinho, depois que colocava o corpo ali, aí tirava esse calço, ela rolava e fechava totalmente o sepulcro. O que sabemos sobre o sepultamento judaico? O Novo Testamento nos deixa claro que o sepultamento de Jesus seguiu os costumes judaicos. A primeira noção que precisamos ter é que o corpo nunca passava a noite e o de Cristo não passou. O corpo não poderia passar a noite de acordo com a lei, porque para que o nome de Deus não fosse profanado. De que forma? A teologia judaica ela tem um alto apreço pela questão do corpo, por acreditar na ressurreição. E então, se esse corpo ficasse exposto, ele estaria sujeito aos bichos comerem ou danificarem o tecido do corpo, o que para a teologia judaica era um grande desrespeito com a imagem de Deus. Então, por isso, eles não podiam ficar expostos. Tão logo houvesse a morte, deveria ser providenciado o sepultamento. E o corpo de Cristo foi sepultado. O corpo da vítima passava por todo um ritual. O corpo era colocado sobre uma mesa de pedra, na câmara mortuária, sendo em seguida lavado com água morna. Depois que o corpo era lavado, era costume prepará-lo com ervas aromáticas. Estas ervas eram usadas em grandes quantidades. O corpo de Jesus recebeu cerca de 45 quilos de ervas, aproximadamente. Isso para nós é muito estranho, porque nossos rituais não são assim. E quando a gente fala de 45 quilos, né, os céticos antigamente diziam que isso era um exagero, que demonstraria a natureza mitológica das narrativas da ressurreição. Né? Só que aí a arqueologia, de novo, foi demonstrando que os tolos eram os liberais, que se antecipavam a falar daquilo que não sabiam. Então, por exemplo, o corpo de Cristo recebeu uma quantidade muito pequena de ervas aromáticas. Pessoas ricas, nobres, recebiam muito mais de 100 quilos dessas ervas aromáticas. Então, não tem nada de excepcional nessa descrição que o Evangelho faz de mirra e aloé que foram colocados no corpo de Cristo. Então, após esse trabalho, os membros eram arrumados e vestia-se a vítima com mortalha feita de linho. Não podia haver a mínima ornamentação ou mancha na mortalha, que era costurada pelas mulheres. As ervas aromáticas eram misturadas a um pó de madeira perfumado, conhecido como aloés, e depois se acrescentava uma substância pegajosa, conhecida como mirra. Esta mistura era feita para se passar em todo o corpo, a fim de que, no momento em que se colocasse as faixas de linho, estas viessem a grudar na pele. Então, veja, esse é um detalhe muito interessante. Quando preparava todas aquelas ervas, então pegava-se mirra e aloés, fazia um grude daquilo ali, passava-se no corpo todo e colava o tecido no corpo. Qual era a possibilidade de tirar aquele tecido do corpo? Nenhuma. A não ser que você arrancasse a pele junto. Da feita que você colocou aquilo lá e
colocou o pano em cima, aquilo grudava de tal forma na pele e no pano que para tirar tinha que arrancar a pele todinha da pessoa. Né? De tal maneira que se ela não tivesse morta, morria numa hora dessa, pelo menos de dor. Né? No século IV depois de Cristo, João Crisóstomo comentou o seguinte: a mirra usada era uma substância que aderia tão firmemente ao corpo que as mortalhas não poderiam ser removidas com facilidade. Uma outra informação importante para a análise: essa grande pedra que foi colocada, então, lá no sepulcro de Jesus. Mateus relata que uma grande pedra foi rolada contra a entrada do túmulo. Mas qual seria o tamanho desta pedra? Josh McDowell proferiu algumas palestras na Universidade do Estado da Geórgia, nos Estados Unidos, sobre a ressurreição. Só um detalhe sobre Josh McDowell. Esse homem, ainda, até onde me consta, ainda está vivo, já bem de idade. Ele, durante o seu ministério como apologeta, defensor da fé cristã, ele falou em mais de 650 universidades ao redor do mundo, em mais de 100 países, tá? Sobre essas questões da ressurreição de Jesus. Então, nessas palestras que ele deu na Universidade da Geórgia, dias depois, 2 professores de engenharia daquela universidade foram até Israel em uma excursão com outros membros do corpo docente. Lembrando do que McDowell havia falado sobre a pedra, estes 2 professores começaram a pesquisar sobre o tipo de pedra que era usado na época de Cristo. Depois que viram o tipo de pedra, eles calcularam o tamanho necessário para fechar uma entrada medindo 1,20 m a 1,5 m. Mais tarde, eles escreveram uma carta para McDowell com todos os termos técnicos, dizendo que uma pedra daquele tamanho deveria pesar, no mínimo, de 1,5 a 2 toneladas para fechar aquele sepulcro. 1,5 a 2 toneladas. Era o peso da pedra que teria fechado o túmulo de Jesus. Por isso, Mateus e Marcos escreveram que era uma grande pedra. Ou seja, mais uma vez, o relato dos evangelhos bate com aquilo que nós sabemos sobre a ressurreição, ou sobre a crucificação e o sepultamento. Mas ainda pode se questionar, se a pedra era tão grande, como José fez para colocá-la na posição inicial, fechando o túmulo? E a resposta é simples. Bastava dar um empurrão que a gravidade fazia o resto. Lembra que era feita uma vala e a pedra era colocada estrategicamente junto a essa vala. Então, eles retiravam um calço, davam um empurrão e ela rolava naturalmente para fechar aquela entrada. A pedra era mantida por um calço, colocado quando a pedra era posta na valeta, que tinha um declive na direção da entrada do túmulo. Quando o calço era retirado, a pedra rolava, sendo ela redonda para a sua posição. Muito bem, nós vamos dar, nesse momento, rapidamente um intervalo e vamos continuar examinando todas essas evidências, porque depois essas evidências precisam ser analisadas. Veja, a gente apenas está levantando as informações das evidências e perguntando se bate com o que a história, a arqueologia, dizem sobre a questão da crucificação e aquele período. E até aqui a gente está vendo que tudo está batendo. Tá? Mas antes da gente sair, eu queria falar rapidamente a vocês sobre os meus livros. Né? Para vocês podem verificar que isso, de fato, é para vocês, não há nenhuma divulgação disso, é somente para quem está fazendo esse curso, que já é gratuito também. Os meus livros estão sendo oferecidos com 50% de desconto. Esse primeiro livro aqui é o meu livro, é a minha dissertação de mestrado, explicando por que, do ponto de vista da literatura, dizer que Gênesis 1 é um mito é uma profunda demonstração de ignorância literária. Tá? E aí eu não estou discutindo a teologia, é a questão da literatura mesmo. Tá? Esse meu segundo livro, O Amor de Deus Derramado em Nossos Corações, é mostrando como que a ética do amor
que Deus, o amor que Deus colocou em nossos corações, deve controlar todo o nosso comportamento e toda a nossa decisão. Esse meu terceiro livro, Discernindo Dons Espirituais, explicando desde a criação do mundo até a volta do Senhor, como que os dons operam na construção do mundo requerido por Deus a partir da igreja, a partir do seu povo. Esse outro livro, antes eu te conhecia de ouvir falar, é um livro que trata de como Jó reagiu ao sofrimento. Nós aprendemos no livro de Jó como reagir aos tempos difíceis, por isso que o subtítulo é Aprendendo a Suportar e Permanecer de Pé em Tempos de Dor e Aflição. Já este outro livro aqui é o meu mais novo livro, A Palavra de Deus em Nossas Mãos. Nesse livro, eu mostro na primeira parte dele quais são os erros comuns que, ao longo de 26 anos, como professor de exegese, eu vi as pessoas cometerem quando leem a Bíblia. E, na segunda parte, o que a Bíblia requer dela quando você se aproxima dela. Então, lá eu ensino como ler a Bíblia, como meditar na Bíblia e como analisar o texto bíblico. Tá? Então, são 3 coisas que a Bíblia requer. Que quem se aproxima dela saiba lê-la. Então, o que é saber ler a Bíblia segundo a própria Bíblia? Ela requer que você medite nela. Mas como que nós fazemos uma meditação de acordo com a própria Bíblia? E terceiro, como analisá-la, né? Como fazer um estudo exegético para aqueles que tiverem interesse nisso. Tá? Uma coisa que eu afirmo nesse livro é: Deus não cobrará nenhum crente pela exegese de um livro, mas todos nós seremos cobrados pela forma que lemos e meditamos na sua palavra. E então, também, no início do ano, eu lancei esse livro, que é um livro de estudo indutivo. São 10 lições, mostrando, a partir da criação até a obra de redenção de Jesus, o que nós precisamos saber sobre o sentido da nossa vida, por que não conseguimos viver de acordo com esse sentido, e como Cristo nos resgata a viver debaixo do sentido proposto por Deus. Todos esses livros estão com 50% de desconto somente para essa turma. Tá? Então, essa promoção ela vale, obviamente, até segunda-feira. Nós vamos terminar amanhã e ficará ainda até segunda-feira. Você tanto pode pagar através de uma transferência do Pix ou cartão de crédito. Para adquirir, você deve entrar em contato comigo lá no WhatsApp, tá? No particular, no meu número de WhatsApp particular que você tem. E se você adquirir pelo menos 3 livros dessa promoção, eu vou lhe enviar um e-book, tá? Que não é publicado, são e-books meus, não publicados, sobre A Certeza de Salvação, que era um livro meu que acabou de ser, que esgotou, né? E nós não temos mais interesse de publicar novamente, ele vai ser apenas e-book. A História da Interpretação da Bíblia, Nossas Tradições Natalinas, que é um livreto onde eu explico por que nós comemoramos o Natal e nisto não há nenhum tipo de paganismo, né? Que é uma tolice que a gente ouve todo ano com essa história de que o Natal é pagão e tal. Então, eu escrevi um livreto sobre isso, explicando as tradições natalinas, e um outro e-book meu sobre a doutrina do ser de Deus, de teontologia. Então, se você adquirir pelo menos 3 livros, você poderá escolher um desses e-books, tá? Que aí eu vou lhe enviar através do WhatsApp. Ok? Muito bem, irmãos, nós vamos ao nosso intervalo, dar uma pausa aqui, no gravando. Tá? Todas as informações, irmãos, por favor, me peçam no WhatsApp, tá? Porque ali fica mais fácil a gente ir respondendo essas questões. E muito obrigado a todos pelo interesse nos livros. Tá joia? Vamos lá. Voltando aqui. Deixa eu só me certificar de que eu fiz direito aqui. Está gravando. Tá. Pause. Ok, está gravando aqui. Vamos lá. Vejamos uma outra coisa importante que o Novo Testamento fala
que é a questão da guarda romana, né? Que foi guardar o túmulo de Jesus. Devido às declarações de Jesus de que ele ressuscitaria, os líderes judeus ficaram com medo de que os discípulos roubassem o corpo de Jesus, forjando assim a ressurreição de Cristo. Como consequência, e aqui já não tem mais trema, né? Como consequência, eles foram a Pilatos solicitando que este mandasse guardas ao túmulo para guardá-lo. Pilatos atendeu a solicitação, designando uma escolta para vigiar o sepulcro, conforme a gente vê lá em Mateus 27, 63. Muitos questionam, muitos aí são os críticos, né? Que querem encontrar alguma evidência contraditória no relato do Evangelho para pôr em descrédito toda a narrativa. Então, muitos questionam se a guarda que foi mandada era a guarda romana ou se era a guarda do templo. Tá? Então, de acordo com o Dr. A.T. Robertson, ele era um famoso exegeta, né, que era um grande estudioso da língua grega. A frase dita por Pilatos está no imperativo, e por causa dessa questão gramatical, a fala só poderia se referir naquela narrativa à guarda romana. Tá? Uma vez que Pilatos não tinha poder sobre a guarda do templo. Quando ele assim, eis aí a guarda, né? Tome aí a guarda. Ele não poderia estar se referindo à guarda do templo, uma vez que está no imperativo, e a guarda que está debaixo do seu poder é a romana. Robertson acrescenta que a forma latina custódia aparece bem antes nos papiros de Oxirhynchus, com referência à guarda romana. Mas o que é, então, essa custódia romana? Essa palavra representava uma unidade de guarda da legião romana. Esta era provavelmente uma das maiores unidades ofensivas, ou seja, o que Pilatos, uma estabilidade aqui na internet, pelo que eu estou vendo, mas de fato, para guardar o sepulcro, é o melhor batalhão ou a melhor tropa de opano. Tá? É os caras mais treinados e bem treinados para o combate. Então, veja a questão da força da guarda romana. Uma unidade da guarda romana compunha-se de 4 a 16 homens, de acordo com o Dr. George Curry, da Universidade de Indiana, narra. Cada homem era treinado para proteger 1,80 m de terra. Além dessas informações do Dr. George Curry, da seção que era do Império Romano. Tá? Mas o que ocorria era o seguinte: 4 homens eram colocados imediatamente na frente do que deveria ser protegido. Os outros 12 ficavam dormindo em semicírculos em frente a eles, com as cabeças para o lado de dentro. Para roubar o que estes guardas estavam protegendo, os ladrões deveriam, primeiro, passar por cima dos que estavam dormindo. A cada 4 horas, uma outra unidade de 4 soldados era acordada. E os que tinham estado acordados iam dormir. Este rodízio era feito intermitentemente. Era assim que eles eram treinados para guardar algo que tivesse valor. A questão, então, do suborno. Mateus conta que alguns da guarda vieram à cidade e contaram ao sumo sacerdote tudo o que tinha acontecido, de acordo com o texto de Mateus 28, 11. O relato continua dizendo que o sumo sacerdote tentou suborná-los se eles fossem guarda do templo, isso não seria um escárnio. Isso seria um escárnio, né? Esse é outro reforço de que quem estava guardando o sepulcro de Jesus era a guarda romana e não a guarda do templo, porque não faria sentido os judeus agora tentarem subornar os guardas que seriam do próprio templo. Então eles tentaram suborná-los, dando dinheiro a eles
e dizendo-lhes o que deveriam contar ao povo. Quando Pilatos soube da história, ele falou ao sumo sacerdote que deveria aguardar os soldados para que estes não fossem mortos, pois eles haviam contado, orientados pelo sumo sacerdote, que dormiam e os discípulos roubaram o corpo. De acordo com as leis penais imputadas à guarda romana, esta atitude era digna de morte. Os historiadores, né, que se debruçaram sobre a questão do Império Romano descobriram, e isso hoje está mais do que catalogado, demonstrado, os códigos de ética da guarda romana. Então, se eles fossem designados para uma missão e eles fossem pegos dormindo naquela missão, o código exigia que esses soldados fossem mortos, principalmente se aquilo fosse apontado como razão para o fracasso da missão. É por isso que aqueles soldados estavam com medo. Por que eles não correm direto aos romanos, e sim ao sumo sacerdote e aos sacerdotes? Porque eles viam ali alguma forma de tentar limpar a situação deles, porque eles sabiam que eles iam ser executados. Tá? Então, tudo isso aí nós temos hoje de informação que mostra que essa narrativa ela é perfeita com o que sabemos do código de ética da guarda romana também. Um outro dado interessante é o selo romano, que a Bíblia fala. Mateus registra que, juntamente com a guarda, colocaram um selo na pedra. Está lá em Mateus 27, 66. De novo, o Dr. Robertson diz que o selo só poderia ser colocado na presença dos soldados. Eles primeiro inspecionavam o túmulo e colocavam a pedra no lugar, esticando uma corda sobre ela. Essa corda era fixada em cada extremidade com uma argila especial para a lacração. Finalmente, as porções de argila eram marcadas com o sinete oficial do governador romano. Henry Summer Mine, membro do Supremo Conselho da Índia, antigamente professor de Direito Civil da Universidade de Cambridge, diz que os selos na antiguidade eram realmente considerados como um meio de autenticação. Esse selo no túmulo de Jesus autenticava que seu corpo estava realmente lá. E isto era um testemunho público. Além do mais, por causa do selo romano, o corpo de Cristo estava protegido dos vândalos, por nada menos que o poder e autoridade do Império Romano. Então, essas são as principais evidências da narrativa que nós precisamos juntar agora para fazermos a análise daquilo que aconteceu. Tá? Então, todos esses pontos levantados que os evangelhos falam, eles têm conformidade com o que sabemos do mundo antigo, do que sabemos do Império Romano. Então, não há nenhuma contradição da narrativa das evidências com o que sabemos. Tá? Isso é muito importante a gente frisar. Então, quais são os fatos a considerar nessa situação, agora que nós temos essas evidências? Então, vamos lá. Observamos que algumas medidas foram tomadas a fim de garantir que o corpo de Jesus Cristo permanecesse no sepulcro. Só que, mesmo tendo tomado todas as providências, algo surpreendente aconteceu. Na realidade, foi algo tão dramático que mudou a vida de 11 homens, tidos como tímidos e covardes, dos quais apenas um não morreu como mártir. Este fato foi um túmulo vazio, e que ficava a uns 15 minutos de caminhada do centro de Jerusalém, e que poderia confirmar ou refutar sua veracidade. Naquela Páscoa, no domingo cedo, esse túmulo que estava totalmente protegido pelo Império Romano, esse túmulo que tinha o selo do Império,
que fazia com que alguém que quebrasse o selo fosse punido com a própria morte. Esse túmulo, cuja pedra que o fechava tinha aproximadamente 2 toneladas, entre 1,5 tonelada a 2 toneladas, esse túmulo estava vazio. E esse é o ponto incontestável até hoje. O túmulo está vazio, gente. E não houve até agora, nós vamos ver, depois as tentativas, né, feitas por liberais, por céticos, para tentar explicar o que aconteceu, e elas falham, todas elas falham em juntar todas as peças. Né? Então, esse fato foi um túmulo vazio que ficava a uns 15 minutos de caminhada do centro de Jerusalém e que poderia confirmar ou refutar a sua veracidade. Todas as precauções tomadas para evitar que o corpo desaparecesse do túmulo dificulta a defesa dos críticos quanto à teoria de que Cristo não ressuscitou dentre os mortos. Então, vamos considerar alguns desses fatos. Primeiro, o selo romano foi quebrado. Para ele, Jesus, não estar ali, havia o problema do selo. Qual é a gravidade disso? O selo, que demonstrava o poder e a autoridade do Império Romano, foi quebrado. De acordo com a lei, deveria ser feita uma investigação para saber quem foi a pessoa que violou o selo no intuito de executá-la. Só que se foi uma pessoa em carne e osso que quebrou o selo, esta é uma investigação que ficou sem solução até hoje e que poderia provar a suposta farsa da ressurreição. Que sinal foi esse que apareceu aqui no texto? É algum irmão brincando aí com a tela? Não entendi. Tem um risco aqui que apareceu misteriosamente. Então, veja, não há por que duvidar que uma investigação foi empreendida, gente. Foi empreendida. Ainda que nós não tenhamos nenhum documento que fale dessa investigação, não há por que não suspeitar de que isso aconteceu. Inclusive, recentemente eu assisti um filme, acho que era do Netflix, chamado Ressurreição, em que exatamente um comandante é designado para fazer essa investigação, porque era inconcebível que alguém quebrasse um selo romano que autenticava não somente que aquele selo, aquilo que o selo representava estava debaixo do poder do Império, como pertencia ao próprio Império. A pergunta é, por que nós não temos alguma documentação sobre isso? Não sabemos, algumas especulações podem ser feitas. Tipo, é sabido que quando o Império Romano não conseguia desvendar algumas coisas, eles não guardavam essa documentação exatamente para não desmoralizar o Império. Isso que era uma prática muito antiga dos impérios antigos. Por exemplo, quando você pega ali o relato da travessia do Mar Vermelho e a vergonha dos egípcios, muitos historiadores céticos levantaram essa questão, mas por que nós não temos, daquilo que foi descoberto da documentação egípcia, esse relato? E aí, quanto mais relatos de histórias semelhantes de impérios subjugados apareceram, mais ficou claro que os impérios não tinham por hábito guardar relatos de alguma coisa que pudesse humilhar a sua supremacia. Então, eles têm agora um relato de um homem que foi morto com uma escolta romana, com aproximadamente 16 soldados para guardar aquele lugar, soldados muito bem treinados, os melhores da sua posição, e o selo foi quebrado. Então, eles abrem a investigação e não chegam a lugar nenhum nessa investigação. Por que eles guardariam algum relato disso?
Isso estaria perfeitamente de acordo com o que nós sabemos sobre a prática dos grandes impérios. Agora, entenda, muita coisa que foi falada pelos liberais, que questionaram a questão da ressurreição de Jesus, como, por exemplo, a própria questão da crucificação, né, dizendo que tinha que ser amarrado, não tinha como colocar na mão. Bastaram-se algumas décadas e veio aquela revelação pela arqueologia. Ou seja, toda vez que a arqueologia descobre algo do mundo bíblico, é interessante que a arqueologia confirme. Então, não se surpreenda se Deus quiser revelar de alguma forma algum documento que mostrou que houve alguma investigação, porque isso era o que se esperaria. Uma vez que esse selo romano foi quebrado, você pode estudar essa questão do Império Romano e você vai saber que eles abriam investigação. Ou seja, eles não ficaram ali assim, e agora? Puxa vida, como é que isso aconteceu? Não, eles foram investigar. E tinham respostas? Não, não tinham. Continuamos hoje com o túmulo vazio e não temos respostas. Tá? Qual é a outra questão que tem que ser levada em consideração? O túmulo está vazio. Consideremos também que o túmulo onde estava o corpo de Cristo encontrava-se vazio. Quando os discípulos souberam deste fato, eles não foram para Roma ou Atenas pregar que Cristo havia ressuscitado. Eles voltaram para Jerusalém. Deixa eu ver se eu consigo tirar esse risco. Não sei quem foi dos irmãos que fez isso.